Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast da Domi. Podcast que tem o objetivo de levar informações relevantes para o seu negócio. E como não podia ser diferente, primeiro podcast do ano, nós vamos falar hoje sobre vendas. Afinal, qual é o assunto mais importante dentro do seu negócio hoje? Hoje nossa meta é falar sobre vender mais ou vender melhor. O que é mais importante? O que é mais relevante aí para o seu negócio? Estamos aqui hoje com um time de especialistas da Domi. Eu sou a Melissa, gerente comercial. Também estamos aqui com o Alexandre, nosso head de Campinas. E também a Daniela, nossa head de Goiânia. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter os dois aqui comigo hoje. Tenho certeza que a gente vai conseguir agregar muitas informações aí para os nossos ouvintes e trazer insights para esse ano de 2024 que está começando. E é um ano muito desafiador. Com certeza. Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade da gente conversar, bater um papo sobre uma área que, para mim, é muito feliz de falar. Enfim, eu fico envaidecida porque a área comercial é algo que me toca muito, é uma carreira construída em várias companhias nesse tema. E quem não gosta, né, de ter bons contatos, fazer conexões, a área comercial, você disse bem, o ano está começando, o ano está iniciando e as empresas precisam se preparar para os desafios. E a área comercial, com o time batendo forte, com certeza será sucesso. Exatamente. É isso aí. Obrigado pelo convite, Melissa. Espero que no final, de alguma forma, a gente consiga ajudar quem vai estar ouvindo a gente. Nós que vivemos o comercial no dia a dia, esperamos que a gente consiga realmente passar alguma mensagem legal e consiga ajudá-los no dia a dia. Agregar, né? Agregar para esse ano de 24. Uma das coisas que a gente trabalha muito no escritório, como é em todas as empresas, é a importância da área de vendas, né? A gente sabe que a área de vendas é o coração da empresa, é o que bombeia aí o resto do negócio, são os bois na frente da carroça, como a gente costuma falar. E dentro disso existem muitas controvérsias, né? Dentro do negócio. E o que é mais importante? É vender mais? É vender melhor? É escalar? É vender com mais assertividade? É ter mais valor agregado? Talvez a resposta para essa pergunta não seja exatamente o que você está esperando quando você veio aqui buscar esse podcast. Porque eu acho que em tudo tem um depende, né? Será que é bom vender mais? Será que é bom vender melhor? Não sei. Vamos ouvir aí o nosso time e trocar ideias para tentar contribuir aí nesse ano. Dani, começando por você. Vamos lá. Eu sei que existem muitos dependes e muitos detalhes, mas na sua opinião, vender mais? Como vender mais? São várias situações que nós precisamos trabalhar nesse quesito, né? As variáveis dentro da estratégia da empresa, o posicionamento, a questão de capilaridade, o segmento que essa empresa trabalha. E o depende aqui torna-se talvez até a regra. É o importante que na área comercial ela é muito ativa, é uma área muito dinâmica, então você consegue também fazer uma mudança de rumo no decorrer da tua estratégia, né? Do ano que agora está se iniciando e as equipes comerciais estão se preparando. O importante é ter o time muito bem conhecedor do mercado, conhecedor do seu produto, do seu negócio, do seu serviço. Então, nesse sentido, a vender mais seria fundamental na hora que você está abrindo o mercado. Ou seja, você precisa ter posicionamento de marca, você precisa ter conhecimento, começar a ter autoridade naquela região, digamos, geográfica que você vai estar conseguindo clientes. Nesse momento, eu entendo, nessa situação, como coloquei nessa variável, eu entendo que seja interessante vender mais. Até porque, nessa área comercial, a gente sabe que um sistema bom de indicação de vendas já é muito bem um caminho andado. Então, se eu vendo melhor, se eu vendo mais, eu começo a ter referência do meu produto, do meu serviço dentro daquela região. E, nesse sentido, eu começo a ter autoridade do serviço que já foi escalonado em alguma operação. E esse cliente pode se tornar um excelente indicador de negócios, posicionando, então, melhor a marca. Nesse momento, então, acho que vender mais tem uma grande relevância. Depois que eu vendi mais, nesse momento, eu posso fazer, sim, avaliação, né? Até porque, de repente, eu posso vender mais dentro do mesmo cliente, com modelo de upsell, com modelo de cross-sell. Lógico que você não vai depender unicamente de um cliente, do cliente da sua própria base para ter crescimento. Você precisa também ter diversificação e ter novas opções aí de mercado. Mas, para abertura de mercado, vender mais em determinado momento é a solução ideal.
Volume. Volume. Eu gero volume. Isso. E Dani, quando você fala de autoridade, né? A gente sabe que, vendo aí trazendo as nossas experiências, né? A gente sabe que ter autoridade é um dos pontos essenciais. Principalmente quando a gente está falando de venda consultiva, né? Que é o nosso negócio. Sem dúvida. Estabelecer um relacionamento com o cliente, trazer essa autoridade para ele, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque isso envolve uma coisa chamada confiança e credibilidade, mas mais valiosas, né? Vamos trazer um pouquinho depois esse assunto de novo. Lá na frente, um pouquinho de relacionamento, um pouquinho de autoridade. E Alexandre, para você, como é que é? Vender mais, vender melhor, em que momento? Eu diria que são vários fatores, né? E depende. Igual a Dani falou, né? Depende, na verdade eu falo depende por conta do cliente. Eu, Alexandre, no dia a dia, eu busco o quê? Relacionamento. Entender o que o cliente realmente precisa, o que é importante para a empresa dele, entender o negócio dele. E aí, vender mais ou melhor vai sair disso, do entendimento como vendedor, né? Não tem uma receita, eu entendo que não há uma receita de bolo, né? É realmente você conseguir de alguma forma, seja com a sua equipe comercial, e conseguir transmitir isso para a equipe comercial, que eles têm que vivenciar o negócio do cliente. E daí ali, ou você vai vender mais para um mesmo cliente, né? Ou vender melhor, às vezes uma solução que vai trazer um retorno, uma recorrência, vai trazer um retorno pro cliente, para a empresa, muito boa e, consequentemente, para a gente, né? É algo que a gente vive no dia a dia, né? Eu acho que a gente escuta, às vezes, as pessoas falarem. O importante é você não focar também no resultado, por exemplo, da nossa empresa, e sim no resultado que a gente vai trazer para aquele cliente. Então, se vai ser grande ou pequeno, e isso acho que não importa muito, né? Eu levo muito a questão do relacionamento como principal. Não tanto vender mais ou vender menos, ou vender melhor, né, na verdade. Então, relacionamento, até porque aquele cliente que às vezes você acha que é um cliente pequenininho, que não vai te trazer grandes contratos, grandes valores em termos de vendas, né? Ele tem relacionamento, ele conhece mais tantos empresários, e aí você consegue ir multiplicando isso. Então, eu diria que não se tem uma receita de bolo. Tem que analisar, entender e viver o dia a dia do cliente mesmo. Entendi. E quando a gente tá falando de vender, vamos lá, né? 2 aspectos, acho que vamos separar as 2 coisas. Vamos falar primeiro de vender mais, depois de vender melhor. Quando a gente tá falando de vender mais, estratégias, assim, Dani, para deixar o Alexandre respirar um pouco, estratégias para vender mais. Fala um pouquinho assim pra gente sobre escalabilidade, sobre como atacar mais clientes ao mesmo tempo. Alguns, assim, você não precisa trazer o seu currículo inteiro pra gente, porque a gente sabe que é grande, mas as suas principais experiências, assim, principalmente quando a gente pensa, assim, nos nossos ouvintes, né? A gente sabe que das pessoas que vão estar ouvindo esse podcast podem estar no serviço, podem estar no comércio, podem estar na indústria. Então, assim, de uma maneira ampla, como escalar, como vender mais? Aí nós temos que fazer uma análise do produto, né? Produto, serviço, como você disse, comércio, serviços diversos que podem estar aproveitando aqui das nossas informações, da troca de ideias que a gente está tendo hoje. Quando a gente pensa em vender mais, vamos tratar então de uma questão geográfica, né? Então, que estratégia que eu vou utilizar? Vou utilizar a estratégia de crescimento geograficamente falando, é o que eu sempre falo, né? Vamos sangrar determinada região. Então, lógico que hoje, com o mundo, com o digital, é muito fácil você ter alcance geral. Você pode estar vendendo hoje em Chapecó, você pode estar vendendo em Fortaleza, você pode estar vendendo em Goiás, você pode estar vendendo para o mundo. Mas a empresa que está traçando uma estratégia para crescimento e para alavancar determinada região, faz uma sangria ali. Né, identifica, e hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que os nossos ouvintes aí, os nossos parceiros podem buscar ferramentas de posicionamento de geomarketing, ferramentas de estudo de mercado para identificar nicho, market share que pretende, a questão financeira, o volume, não seria questão financeira, perdão, faturamento da empresa onde quer se atingir, e aí sangra aquela região, ou seja, trabalhei tudo o que poderia ser trabalhado naquele momento. E é importante a gente ressaltar. O nosso negócio é venda consultiva, deve ter alguns parceiros aí, ouvintes, que também são.
não significa que naquele momento que eu estou abrindo o mercado, a venda vai acontecer de imediato, né? Venda é um processo, venda não é estático, é dinâmico. E como dinâmico, as coisas vão evoluindo. Uma construção de funil de vendas, de pipeline que nós fazemos para um resultado final. Então, é muito bom quando a gente está aí num produto de prateleira, é simples, é fácil, pega o produto, sai, vendeu, comprou e o cliente utiliza. Quantas vezes esse cliente vai voltar? Às vezes ele não volta, não gostou do produto, não agregou nada, não foi diferente para ele. Quando a gente está tratando de serviço, o relacionamento começa e a venda ela pode talvez até ter um ciclo maior do que é esperado. Sangro aquela região através das minhas ferramentas de geomarketing, que existem várias opções aí no mercado, e vamos fazendo o crescimento em cima disso. Ou seja, vou expandindo de acordo com a região que vai abrindo. Seria, eu acho que uma boa estratégia até para se conhecer. E é importante, gente, eu acho que o Alexandre deve concordar comigo, porque ele pega uma região bastante grande ali em São Paulo, Minas, o Sudeste. Somos um país continental. Essa frase clichê. É clichê. Ok, mas na área comercial isso faz uma diferença enorme, porque a tratativa é diferente. Então, assim, a abertura de mercado em Goiás pode ser muito diferente de abertura de mercado em outro estado. E outra, a aproximação que você tem com um cliente ou o seu consumidor final, é bom até a gente colocar, né, venda B2B, que é a venda para empresas, ou a venda para o B2C, o consumidor final. Cada um vai reagir de alguma forma. E esse país continental que nós temos, então, é entender a fala do cliente, né? Aquele gostinho, ele gosta do quê? Ele gosta do café antes da reunião? Bora tomar café. Esse é o momento. Vamos comer pão de queijo? Vamos comer o pão de queijo. Eu consigo encontrá-lo que hora? Eu estava conversando com o Alexandre hoje pela manhã, numa ligação que ele fez com um cliente, né? Era umas 7h30 da manhã. 7h30. Era o horário que o cliente estava disponível, que era o momento que ele chega na empresa dele. Porque depois as demandas operacionais vão tomando conta do empresário, as questões vão aparecendo, ele não tem tempo. Então, até isso eu acho que é importante a gente entender. Que horas que é o melhor momento para começar uma negociação, né? Então, se eu vou fazer uma abertura de mercado, vai lá primeiro, analisa como que esse consumidor se comporta, aonde ele frequenta, o que ele faz, quais são os hobbies dele, que tipo de comida se come na região, o que é gostoso, é o pão de queijo? Vamos comer pão de queijo. Então, isso é importante. O país é muito grande, cada região tem a sua particularidade, mas no fundo, acho que o que as pessoas querem, e o Alexandre disse que faz bem, e eu sei que faz, porque te acompanho e te elogio bastante por conta disso, é a questão do relacionamento. No fundo, as pessoas compram realmente porque elas acreditam em você. Primeiro, a credibilidade, a confiança, a autoridade e o relacionamento que foi estabelecido. Então, como é que você vai construir isso? Só se você conhecer tanto a região, o mercado e principalmente como que esse consumidor compra, como que ele consome. Então, isso é fundamental. Como eu disse, ressalto, repito até, perdão, mas a gente tem muitas ferramentas no mercado que podem nos auxiliar. Mas nada vai superar o quê? Humano para humano. É eu ir lá e ver. Não, me falaram que lá em Mato Grosso é assim. Vamos fazer... Não, mas eu vou lá, eu quero ver em loco. Eu quero entender como que isso se comporta. Sentir na pele. Sentir na pele. Porque eu tenho que começar a falar o palavreado, né, dele. Eu tenho que colocar os termos que ele costuma ouvir. E isso acho que faz toda uma diferença. E acho que está muito até dentro do propósito dessa área comercial. É você se conectar, gerar conexão, né, para que você faça, então, uma venda com segurança, com tranquilidade e uma venda que seja recorrente. Perfeito. Porque a gente fala meio que falar a língua do cliente, né? Falar a língua do cliente, isso. Se ele falar inglês, é inglês que a gente vai falar, né? Exatamente. E Dani, eu acho que são vários pontos importantes nessa tua fala, né? Tem a questão do relacionamento, que é essencial, principalmente em negócios de venda consultiva, né? Também temos a questão do processo de vendas, que você trouxe. E uma coisa importante, eu queria ouvir o Alexandre um pouquinho sobre isso, é sobre vender de fato. Porque, assim, existe um estigma, inclusive falamos sobre isso hoje de manhã, de que, ninguém, tipo, não dei certo na vida, não dei certo em nada, vou vender.
Eu sofro. Vou virar vendedor. Eu sofro com isso, Alexandre. Você sofre com essa frase? Diariamente. Essa frase me Bate e dói. Bate e dói. É um preconceito. Dói bastante. Principalmente para pessoas que passaram por uma área técnica, né? Exatamente. E hoje caem em vendas e a gente se apaixona por vendas. É o fato. Só que a gente sabe que vendas hoje não é simplesmente vender. Não é eu ir simplesmente... Pegar uma pasta, pôr debaixo do braço e sair. Ir lá. Não é assim que funciona. Existe toda uma ciência por trás da venda, né? Sim. Tanto que existem muitos estudiosos e milhares de livros e doutrinas e cursos para falar sobre vendas. Então, Alexandre, fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre como é o processo de vendas, a importância de você entender a ciência da venda. Primeiro assim, né, isso que vocês falaram de, não dei certo, vou virar vendedor. Ou às vezes até a gente escuta por aí o pessoal falando, ele tentou essa área, não deu certo, virou vendedor. Existe uma diferença, né, ser um bom vendedor e um tirador de pedido. Né? A gente fala isso no dia a dia, né? Tirar pedido, a gente fala, né, vou falar marcas aqui, né, mas é fácil tirar pedido. Agora, vender é tudo isso que a gente está falando. Construção de relacionamento, é entender o cliente, é entender a dor, a necessidade dele no dia a dia. O time. Né? O time, isso é muito importante também. Às vezes a gente fica se questionando, por que essa venda não sai? Não sai. A gente identifica que é uma oportunidade excepcional para a empresa dele, Uau. né? Falando no nosso segmento, né, que é serviço, né? Nós enxergamos... Olhamos e vimos que vai trazer um resultado para a empresa dele, mas a gente fala, por que ele não enxerga? Então, é o time, você falou. Né? Naquele momento, como é que está a cabeça daquele empresário, do diretor, de quem toma a decisão? Então, assim, vender mesmo é uma ciência, como você disse. É uma ciência e vai muito do relacionamento, de entender o outro, né? As necessidades do outro. Então... Existem várias técnicas, né, de venda. Só que também não adianta você pegar e ler um livro de técnicas de venda e sair aplicando, porque cada cliente é de um jeito. Então, assim, no dia a dia, eu acho que... Eu volto até sendo um pouco repetitivo o que eu falei lá anterior. Eu entendo que o principal de tudo é o relacionamento. É a conexão que você consegue fazer com o seu cliente, com o seu lead. E conseguir explorar isso de uma forma ampla e leve. E que a venda seja consequência. Exatamente. É aquilo que a gente falou. A venda, você não pode entrar numa negociação, entrar numa empresa ali já pensando nos produtos que você vai vender, no serviço que você vai vender no final. É como se a gente falasse um tijolinho por dia até você conseguir chegar. Né? E pra gente que trabalha com venda de serviços, vendas consultivas, a gente tem que conseguir ter muita resiliência, muita persistência como vendedor para conseguir entender e não dar um passo além, né? Às vezes frustrar o cliente ou mostrar que você está numa ansiedade muito grande de vender, que ao invés de vender você afasta ele. Né? Quero só completar, porque até o cliente nota isso, né? Porque o cliente pode até citar o vendedor antigo, né? Um vendedor modelo antigo. É um cara... Desculpa aí a palavra, colegas de profissão, né? Mas é o chato, né? Porque, poxa, Exatamente. ele só tá ali querendo ter o retorno. E olha que o retorno desse vendedor antigo não é o retorno para a empresa. Não é o retorno financeiro para a empresa. É o retorno de comissão, que são coisas totalmente diferentes. A comissão tem que ser a consequência. A comissão tem que ser a consequência. E esse vendedor antigo, ele realmente, hoje, ele não existe mais. Ele não pode existir mais. Porque ele já está com todas as barreiras. E o consumidor hoje, como eu coloquei, você pode vender para qualquer lugar do mundo, por conta do meio digital, da globalização. O consumidor, ele tem diversas fontes de informação. Quando você chega com um determinado serviço, ele já pesquisou, ele já conhece pelo menos duas outras empresas que podem fazer algo semelhante ao que você faz. Se for produto físico, ele já sabe até as marcas. Sabe, às vezes, até melhor do que você, né? Sabe, às vezes, até melhor do que você, porque você é o vendedor antigo que você não se preparou. Então, o vendedor consultivo, você está ali para trazer resultado para quem? Para o cliente. Você está ali para entender o negócio de quem? O seu negócio ou o negócio do cliente? O negócio do cliente. E às vezes a ansiedade faz parte da área comercial, não adianta. Tem aquela meta para atingir. A meta para atingir, né? O resultado, você precisa
ter o dinamismo do crescimento, mas quando você entende que o resultado tem que ser para o negócio do seu cliente, e, consequentemente, isso vai te trazer rentabilidade, vai te trazer receita recorrente, satisfação, indicação, a venda ela se torna esse relacionamento, a venda consultiva. E aí, Dani, aproveita esse teu gancho para ir para o nosso segundo ponto, vender melhor, né? Então, o vender, a gente tem a opção de vender mais, escalar, trazer produtos mais com valor agregado menor, mas que eu consigo vender em quantidade, mas eu também tenho a opção de trabalhar com qualidade. Dependendo do negócio, você tem as duas coisas no mesmo negócio, como é o nosso caso, né? Então, a gente consegue trabalhar a qualidade. E aí, sim, vender melhor, justamente nisso, pensando no que o cliente quer. Queria ouvir, assim, de vocês alguns exemplos práticos do dia a dia, de coisas que a gente percebe no dia a dia, para conseguir exemplificar, Dani, e trazer isso que você está falando, o vender melhor. Porque muitas vezes o que eu vendo não é o que eu quero, não é o que eu tenho para oferecer, é o que o meu cliente precisa. Sim. Ou ainda, muitas vezes eu não estou vendendo o que ele quer, eu estou vendendo o que ele precisa. A gente sabe de muitos exemplos disso. O cliente chega pedindo remédio para dor de cabeça e o que ele precisa é remédio, sei lá, para dor no braço. Sim. Né? Então, falem um pouquinho disso, assim, dessas experiências que a gente percebe no dia a dia, da importância de ter uma escutativa, de ouvir o cliente e de entender a dor dele e muitas vezes ter que mostrar para ele essa dor que nem ele tá vendo. Ele não consegue quantificar a dor e nem batizar essa dor, né? Nominar essa dor. E muitas vezes ele também nem sabe que tem. Isso, nem sabe que tem. E você usou um termo que eu costumo repetir bastante, né? É escutativa, né? A escutativa. Então, assim, vou trazer um exemplo recente dentro do nosso segmento aí de serviço e fui me apresentar para um cliente, inclusive cliente da carteira, mas até então o nível de interlocução era um outro e eu fui me apresentar para esse gestor como a pessoa de relacionamento ali. Mas já fui mapeada. Sim, mas porque o vendedor ele tem que mapear, né? Eu vou conhecer uma pessoa, mas eu vou mapear quais são as oportunidades que podem surgir nessa conversa. Né? E mapeei algumas oportunidades que poderiam estar ali naquele momento. E chegou o momento que, conversando com esse senhor, esse gestor, eu falei da determinada oportunidade. Mas ele falou, nossa, eu não consigo. Ele falou, é bom quando o cliente verbaliza, ele ajuda, muito, né? Mas ele falou o seguinte, não, o assunto é até bom, mas eu não consigo pensar em mais nada, porque hoje eu tô com uma situação que eu não sei nem como resolver. Opa! Tô aqui. Qual seria? O que tá acontecendo com você, meu amigo? Diz aí, igual quando você tá conversando lá com a amiga, mas o que foi? O que aconteceu? Meio que um psicólogo, né? Vem cá. Algum problema? Não, eu preciso resolver isso aqui, eu não sei, eu já busquei ajuda. Vamos trocar uma ideia. E ele foi falando. E nisso que ele foi falando, as coisas iam brotando de uma forma tão natural, né? E, assim, realmente a gente foi evoluindo numa construção de um escopo de serviço para esse gestor, para essa grande organização que nós atendemos, que foi realmente um case de sucesso. Porque foi construído de acordo com uma visita que até então imaginava-se determinada oportunidade, como eu disse, mas ele entendeu que ali seria um braço, porque ele já tinha buscado algumas alternativas, ele colocou dessa forma, e as alternativas não tinham sido tão tecnicamente assertivas com relação à dor do negócio. E aí a gente construiu um relacionamento, mais uma, como se diz, é um cross-sell, ou seja, mais uma venda dentro de um cliente, numa situação que é de acordo com o que ele precisava. Então, acho que é um case. Queria ouvir lá da sua região também. E daí, né, por exemplo, com essa venda você vendeu mais e vendeu melhor. Ah, sim, com essa venda. Mas por conta do cross-sell, o sell no mesmo cliente, onde o esforço ali, o esforço de uma nova, é bem menor do que uma nova venda. Sim. E vendeu melhor porque você resolveu um problema dele. Justamente, Não, isso sem dúvida, acho que como vendedor, né, na área comercial, eu acho que esse é o ganho, né? Poxa, você resolveu um problema, né? Você atendeu uma necessidade, foi importante. E eu até lembrei de um detalhe desse mesmo cliente, tá? E eu gostaria de colocar numa das reuniões onde realmente nós fizemos o fechamento para um outro serviço, que esse até então já tinha sido concluído, ele colocou que, olha, eu notei e eu estou
O gestor era online, o gestor dele, o superintendente estava na mesa, nós do lado de cá estávamos com a nossa diretoria, e ele falou, olha, eu realmente tenho 2 motivos por quais vocês foram os escolhidos para esse serviço. Um dos motivos é que, tecnicamente, realmente vocês estão bem acima do mercado. E segundo, a atuação da gestora comercial, da Daniela. Eu não vou envaidecer? Vou, sim, porque eu não esperava. Mas o que não foi a questão de falar, Daniela, foi o porquê, Alexandre. Eu acho que talvez eu não tenha compartilhado isso com vocês. Mas ele colocou da forma seguinte, desde o primeiro momento, ela queria o nosso entendimento, o porquê da condução do negócio tecnicamente dessa forma. Ela não estava preocupada na venda. Ela estava preocupada se nós estávamos entendendo o porquê da vertente técnica que a empresa iria nos apresentar. Então, isso para nós foi essencial, porque ela sempre destacou, olha, tecnicamente essa é a nossa opção devido a isso. E não, sim, bora fechar, aquela insistência, enfim. Então, foi muito bom. Isso aí, isso é legal. Isso aí é mais do que a comissão, mas a comissão é válida. Alexandre. Olha, isso acontece no dia a dia, né, Dani? São vários os cases, os clientes que a gente se depara bem semelhante a isso que acontece com você. E realmente, às vezes nós sempre, né? A gente não começa uma conversa, uma negociação no cliente sem antes estudar ele. Sim. Né? E aí, assim, uma coisa é nós estudarmos na nossa empresa, né? A gente tem um amplo número de serviços, né? Que a gente pode atender o cliente. E daí, nós vendedores, a gente faz aquele estudo prévio acreditando que aquilo que você vai levar para ele é o que ele precisa. Só que aí, realmente, a escutativa, como a gente já falou algumas vezes, a gente fala no dia a dia é que faz a diferença, né? Eu posso citar o case de um cliente, uma grande indústria ali também, na região da onde eu estou, que é Campinas ali, que, assim, inclusive é uma indústria que a gente nem tinha um certo costume dentro da empresa de atender o segmento, né? E que isso também, de certa forma, faz com que a nossa empresa evolua, né? Isso é muito legal. Sim. Então, assim, a gente fez o estudo, entendeu a necessidade e achou que tinha entendido a necessidade do cliente em determinado serviço, e aí você vai para uma reunião, às vezes, até um pouco assim, despretensiosa, você fala assim, não tem muito o que ser feito nessa empresa, você oferece um serviço, oferece o que você acha que vai caber para ele, né? E, na verdade, o cliente ele está precisando de outra coisa. Eu vou citar esse case, que é um cliente que, bem legal. Eu estava ali oferecendo um serviço de consultoria para ele, focado na área de recuperação tributária, na área, né, de fiscal e tudo mais. E daí ele levantou no meio da reunião assim, poxa, eu tô com um problema com a minha equipe comercial. Pera, como assim? Os meus vendedores estão vindo reclamar para mim que o meu concorrente tá conseguindo vender muito mais barato que a gente. Aí a escutativa. Eu falei, bom, você pode estar com um problema aí fiscal, né? Você pode estar com um problema de tributação, aí um pouco técnico falando, né? Mas de preço, ele falou, não, mas a minha margem de preço já está no mínimo. Eu falei, então, pode ser que tenha alguma questão ali. Aí falando, é técnico, não é objetivo aqui, mas de cadastro de produto, sim, tal de NCM, FCFLP. E daí disso surgiu o interesse nele em fazer um serviço com a gente. E realmente, depois do serviço pronto, ali estava a dor do cara. Então, o estar com a escuta ativa vai muito... depende também. Às vezes o empresário igual o seu, ele vem e te fala de cara a dor que ele tá. E às vezes você tem que prestar atenção nos detalhes. Sim. Que era uma equipe comercial que estava reclamando para a parte fiscal da empresa que eles não estavam conseguindo vender lá. Sim. Então, assim, no nosso segmento a gente vê situações diversas, né? Não tem, de novo, uma receitinha de bolo. Sim. Você tem que estar realmente atento às oportunidades ali para identificar o serviço. E nisso, de novo, a gente cai em relacionamento, né? Relacionamento. A Dani antes comentou um pouquinho sobre a tratativa de cada cliente, né? De cada região. Hoje o que a gente percebe cada região é de um jeito, cada cidade, às vezes até mesmo dentro da cidade, segmentos diferentes, a tratativa é diferente. Então, hoje, por exemplo, a gente lida muito com cooperativas, né? Cooperativas no sul são de um jeito.
cooperativas no Sudeste são de outro, lá no Centro-Oeste são de outro, e a cada região a gente precisa adaptar o nosso discurso, por mais que o fim seja o mesmo. Os nossos valores para atender cada um são os mesmos, né? Mas a forma como a gente vai conduzir é diferente. E como que a gente vai saber disso sem a gente prestar atenção no cliente, ouvir o cliente e falar de relacionamento mesmo, né? De entender, muitas vezes até envolve entrar no pessoal. Sim. Do cliente, no pessoal de quem tá lá do outro lado. Porque por mais que seja o meu CNPJ pro teu CNPJ, é pessoa para pessoa, Sim. né? Então, às vezes, assim, a gente tá no cliente, o cliente tá não tá num dia bom, tá com problema pessoal. Não adianta eu querer naquele dia forçar a venda, né? Não adianta, vamos fechar negócio hoje. Já aconteceu da gente chegar com um contrato para fechar e o cliente não tá num dia bom, não, peraí. Traz o contrato de volta. Nem apresenta naquele dia. Porque apresentar, a gente sabe que o objetivo final não vai ser alcançado, né? Só que como que a gente vai saber disso se a gente não estiver conectado com o cliente? Então, assim, além do nosso caso aqui, né? Porque a nossa venda é consultiva, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa construir autoridade, tem que ser essas duas coisas juntas para a gente ter a confiança do cliente. Mas além do nosso negócio, para outras pessoas que estão nos ouvindo, relacionamento, Dani, o que você percebe do mercado? Vamos lá, vamos pegar comércio, por exemplo, né? Tirando um pouquinho, porque venda consultiva, ok, essencial. Sim. Mas outros ramos, então comércio, outro tipo de prestação de serviço, como é que você percebe o relacionamento dentro disso? É bastante interessante você colocar isso. Vamos para o comércio, né? Antes você tinha lá fidelidade na marca, né? Em casa eu só uso tal marca de sabão em pó. Em casa, o arroz é somente essa marca, né? Eu não olho, não busco preço, não muda a marca, enfim. Mas hoje, vamos lá para o comércio. Você tem o comércio físico, você tem um comércio online. E não vamos falar de marca, mas a gente tem aí, por exemplo, a gigante chinesa que está chegando já chegou de forma online. E abrupta, e agora ela tá com loja física, né? Ela tá abrindo uma grande store de loja física. E o pequeno varejo, né? As lojas que dependem ali daquela venda. Aquela lojinha de bairro. Aquela lojinha de bairro. Como que isso acontece? E aí, você trabalhar marca ou você trabalhar preço? Porque a partir do momento que no mercado começa a se oferecer muitas marcas, o próprio consumidor, ele vai buscar diferenciais, né? Ele vai buscar preço, ele vai buscar qualidade, e ele também quer o quê? Conhecer o novo. Por isso que as marcas também, geralmente, fazem uma reformulação da sua embalagem, da sua cor, da sua marca, sem perder a essência, sem perder a sua qualidade. Mas no sentido de que, como que eu mantenho esse cliente na minha base? Esse consumidor, como que eu vou me conectar com ele? Você já viu que as campanhas, principalmente nós estamos no Natal, o exemplo do Natal passado, né? Que a gente tem. Exemplo de Dia das Mães, Dia dos Pais. A família margarina, né? Que é aquela família que está feliz na mesa, enfim. Você via somente pessoas de classe social um pouco mais elevado, né, maior, pessoas brancas, na sua grande maioria, ou seja, se era uma família, eram todos brancos, né? E agora, Dia das Mães, a mesma coisa, Dia dos Namorados, somente casais, realmente, homem e mulher. E as empresas estão se adaptando, porque a realidade nossa, se a gente for falar de raça, não é um país branco. Então, assim, as mesas, pode notar nas propagandas, na mesa já tem uma pessoa, ou o marido, ou a esposa, e assim se faz. Por quê? Porque eu preciso captar esse novo cliente, eu preciso conectar, eu preciso ter relacionamento. Ele não está comprando de mim, porque ele está buscando a marca que ele se identifica, que fala a linguagem dele, porque hoje o consumidor ele pode escolher. Antes, até então, ele não podia, porque ele não tinha muita opção. E aí vem a importância do nicho, né? Do nicho do mercado. E é o que você falou, como que eu vou me relacionar, como que eu me conecto. Então, você tem que, a gente citou, falar a língua do cliente,
Ótimo. Mas agora eu tenho também agir como cliente. Ou seja, consumir o que ele consome, frequentar onde ele frequenta, mostrar o ambiente familiar que ele vive, que é muito diferente daquele mundo de margarina que a gente vê que via, né, nas propagandas tradicionais. Isso para o mercado de varejo, né? O consumidor, o B2C, mas foi o que você colocou, porque a gente tem ouvintes e podem estar aí também auxiliando. E eu acho que, Dani, pegando o teu gancho, eu acho que aqui tem um ponto essencial que a gente ainda não falou, mas que é uma ferramenta, não só uma ferramenta, mas faz parte de vendas hoje, né? Que é o marketing. Então, a gente ter o apoio inicial do marketing, todo o processo de vendas é essencial. Acho que hoje, quando a gente pensa em vendas, não tem como descolar. Não tem. É impossível, junto, né? É impossível descolar vendas de marketing. Lá na Doma, inclusive, a gente chama de comercial todo mundo, né? Nosso time comercial, é tá? a mesma equipe. Marketing, inteligência de mercado e equipe de vendas mesmo, né? Que é o pessoal que tá na linha de frente com o cliente. Então, tanto para vender mais, quanto para vender melhor. Por quê? Porque se eu vou vender mais, eu preciso escalar. Eu não consigo escalar hoje no braçal, né? Eu preciso do marketing. E para eu vender melhor, eu preciso entender o mercado. E quem estuda o mercado é o marketing. É o marketing. Por isso que eu falei, são inúmeras ferramentas que hoje a gente tem disponível. Eu acho que é importantíssimo o empresário entender o seguinte, Alexandre. Falta de conhecimento hoje já não é desculpa. Porque o conhecimento está com acesso para todo mundo. Então, ele não pode falar, eu não sabia. Você até não sabia, mas você tinha onde estudar, onde de buscar informação. Vamos colocar da seguinte forma. A gente cita isso na empresa. Quem não vende, tem que ajudar a vender. Então, se na tua empresa tem pessoas que não vendem, porque ela está em uma outra atividade que faz parte da sua empresa, ela, pelo menos, ela tem que ajudar a vender. Porque isso é o que vai mover a empresa, vai dar sustentabilidade para o negócio. O negócio tem que respirar vendas, né? Total. Afinal de contas, tudo se Somos resolve todos comerciais. com vendas. Com vendas, tudo se resolve com vendas. Na Doma a gente tem o hashtag Somos Todos Comerciais. Acho que isso é o que se aplica aí pro escritório todo, tanto quem tá no RH, quem tá na área técnica fazendo entrega, tem que estar ligado no cliente, tem que estar olhando pro cliente. Por quê? Porque de novo, né, o coração. O que bombeia o sangue dentro da organização é a área de vendas, né? São as vendas, melhor dizendo. E Alexandre, a tua percepção, pra gente fechar com chave de ouro aí, tua percepção em relação à participação do marketing, em relação à pesquisa de mercado, entender o negócio, até indo um pouquinho também para a questão de nicho de mercado, que a Dani começou a falar antes um pouco. É o que a gente fala, né, na nossa empresa, lá na Domi. O marketing, não só o marketing, né, tem empresas, por exemplo, nós temos a separação comercial, da estrutura comercial, né? A equipe que faz a parte inicial, a equipe que conduz, a equipe que fecha. Eu acho que realmente somos todos comerciais, né? Só que o marketing ele tem um papel fundamental, né? O marketing ele ajuda nós, os vendedores, a área comercial, a chegar naquele cliente, muitas vezes. E a entender, né? E a entender, né? E também, assim, a questão de marca, né? Eu sou assim, não vou dizer um zero à esquerda, porque a gente não pode ser um zero à esquerda no conhecimento de marketing, mas eu entendo que é fundamental a empresa ter um bom direcionamento em relação ao marketing, que facilita muito, principalmente quando a gente vai falar de abertura de mercado, né? O fortalecimento da marca mesmo, né? Que a gente fala. Então, estar presente hoje nas mídias sociais, enfim, jornais, até jornais ainda, né? A gente fala rádio também, podcast, né? A gente fala. Então, é aquilo de ser lembrado pelo cliente. Né? Então é muito mais fácil você conseguir, por exemplo, numa abertura de mercado, igual a gente faz muito na empresa, né? Abrir novos mercados. Quando você tá lá, se depara com um cliente e você fala, pô, você conhece a Domi? Aí ele fala, conheço. Já aconteceu comigo algumas vezes, eu não sei o que sua empresa faz, mas eu vi um anúncio de vocês, eu vi uma matéria de vocês no blog que vocês tiveram lá, que eu li sobre N situações, independente, né? Então, assim, o marketing, ele realmente tem que andar junto com o comercial,
E ele ajuda a gente, às vezes, chegar mais rápido, diminuir, às vezes, aquele ciclo de venda. Físico. Isso, esforço físico. Um ciclo de venda aí que seria, vamos colocar aí, às vezes, 90 dias, 60 dias, ele encurta esse tempo, né? Porque o conhecer já está ali, então é fundamental. Perfeito, perfeito. Se eu pudesse resumir um pouquinho de tudo isso que a gente falou hoje, que a regra é que não tem regras. Não há regras. Não tem receita de bolo. Acho que cada negócio é particular, cada negócio tem uma forma, tem uma velocidade e, principalmente, cada nicho de mercado e cada cliente tem uma velocidade também e funciona de determinada forma. Então, acho que o principal segredo é você prestar atenção, né? Você analisar e, claro, a gente não falou aqui sobre gestão, mas você fazer a gestão de vendas do seu negócio. E fazer a gestão de vendas não é simplesmente a gente olhar para os números em si, mas entender o que eles querem dizer, né? Entender o que cada negócio está gerando dentro da empresa. Então, se você tem 2, 3 segmentos dentro da sua empresa, é ver o que está gerando rentabilidade, primeiro, para você entender aonde você é melhor. E segundo, você analisar em qual deles você vai vender mais e em qual você vai vender melhor, né? Porque precisa existir um equilíbrio. Em determinados momentos, pode ser que você tenha que vender mais, como a Dani falou lá no começo, né? Vou abrir mercado, eu preciso gerar autoridade. Eu preciso que as empresas daquela região me conheçam, então eu vou vender mais. Depois eu vou começar a trabalhar cross-sell, vou trabalhar upsell e vou trazer produtos com valor agregado maior. Então, a regra é analisar o seu negócio, entender em que momento você está, olhar para o mercado principalmente, entender como que o mercado está recepcionando o seu produto e daqui a pouco também avaliar se é o caso de você continuar com esse produto ou tá pivotando para outra coisa e entrando em outros mercados, né? Existem muitas possibilidades aí nesse mundão. Dani, obrigada pela sua participação. Alexandre, obrigada. Espero que o nosso ano de 2024 seja muito produtivo e próspero e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para o ano de 2024 de quem está nos ouvindo ser de muito sucesso e metas batidas. Até mais. Até mais. Obrigada. Até mais, obrigado. Foi muito bom. Obrigada.